Vamos lá, vamos começar mais uma aula de direito imobiliário e o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre a ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória nada mais é que uma das formas, das diversas formas de regularizar imóveis também. A ação de adjudicação compulsória é a medida judicial para obrigar o vendedor a transferir a propriedade ao comprador, desde que o comprador tenha pago, tenha quitado. Então, uma ação muito interessante. Muita bobagem é falada a respeito dessa ação. É uma ação prática. O advogado que atua de verdade no direito imobiliário tem que saber, tem que dominar essa ação. O corretor de imóveis também tem que saber. O investidor, quem lida com o mercado imobiliário, não dá para trabalhar com o mercado imobiliário, com transações imobiliárias, sem entender de forma aprofundada essa ação. Então vamos juntos navegar por esse mundo maravilhoso do direito imobiliário, tá? Vamos lá, olha só. Existem vários contratos. Eu já falei em outras aulas que nós temos os contratos em espécies. Esses contratos são estudados, sim, lá no direito civil. Nós temos um rol de contratos em espécies, contratos tipificados, vários, comodato, doação, promessa e vários outros contratos. Isso tudo aparece lá no direito civil. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas possui princípios e conceitos próprios. Então nós usamos, claro, todos os conceitos do direito civil, mas aqui no direito imobiliário nós temos contratos com linguagem própria, com conceitos próprios, porque são os mesmos conceitos aceitos pelo cartório, pelo registro de imóveis. O direito imobiliário, apesar de ser direito civil, ele caminha muito bem com o direito, com o direito registral, com a Lei 6.015, com as normas da corregedoria, porque o direito imobiliário nós queremos resultado. O incorporador quer registrar a incorporação. O vendedor quer vender o imóvel, o locador quer alugar o imóvel. Então é um direito, sim, é um segmento de resultado. Nós temos que fazer o due diligence. O due diligence eu já expliquei aqui, nada mais é que uma auditoria na compra e venda, na locação, na incorporação, para dar segurança jurídica às partes. Mas fato é que nesse mundo do direito imobiliário, o grande objetivo é o resultado, é o registro no cartório de imóveis. Quando não, regularizar. E certamente a ação de adjudicação compulsória ela tem esse objetivo também. Eu posso falar que a regularização de imóveis é um gênero de várias espécies. Nós temos formas administrativas de regularizar o imóvel e formas judiciais. A regularização de imóveis através da adjudicação compulsória é sim uma forma judicial. Então é importante lembrar. Quando eu falo da ação de adjudicação compulsória, é uma ação prevista no Código Civil, tem aí os seus fundamentos antigos, lá no Decreto 58 de 1937, Lei 6.767 de 79, temos fundamentos antigos a respeito dessa ação. Essa ação também ela faz conexão com os artigos 462 ao 466 do Código Civil, que são os contratos ali, os contratos de compra e venda, promessa, então faz conexão. A ação de adjudicação compulsória é uma ação judicial, uma medida judicial que tem como objetivo obrigar o vendedor a transferir. Na compra e venda, no compromisso de compra e venda, na promessa de compra e venda, o vendedor pode sim, juntamente com o comprador, averbar lá no cartório de imóveis, o chamado, tão conhecido, compromisso de compra e venda. Essa averbação, ela serve para dar segurança, para evitar fraudes. Eu vou comprar um imóvel, primeiro documento que eu vou pedir é a certidão de propriedade atualizada. Se eu vejo que nessa certidão de propriedade atualizada existe uma averbação de compromisso de compra e venda, eu já sei que o vendedor vendeu para alguém. E aí evita uma fraude, que é chamada dupla venda, tripla venda, treta venda. Tem gente que é terrível, né? O estelionatário ele vende o mesmo imóvel para 15 pessoas, aí dá aquela confusão danada, normalmente vai ganhar a ação quem registrou. Por isso a averbação ela é tão importante. O brasileiro não bota fé em averbação, hein? O brasileiro ele faz registro, mas a averbação ele joga de lado, joga de escanteio. E a averbação é fundamental para proteger as transações imobiliárias. Um grande exemplo que eu dou é a averbação do contrato de locação. Você que está me assistindo, você que é advogado, você que é corretor, você que é parte, se você tem uma locação comercial, você é inquilino, se você quer proteger o seu lava-rápido, seu estacionamento, sua padaria, seu restaurante, sua pizzaria, seu posto de gasolina,
A melhor forma que tem de você se proteger como inquilino comercial é você exigir a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Por quê? Porque isso vai gerar publicidade. Vou repetir, hein? Publicidade. Um terceiro de boa fé, se for comprar imóvel, ele sabe que você está lá dentro desse imóvel. E tendo uma cláusula de vigência ou de reserva, esse terceiro que comprou esse imóvel, ele vai ter que respeitar o contrato de locação, a sua vigência. E também pode incluir uma cláusula também chamada de direito de preferência. Olha como o mundo da averbação ele faz a diferença. Olha como o advogado brasileiro, muitas vezes, ele não sabe trabalhar com averbação. E isso é uma falha que pode gerar, sim, grandes danos ao seu cliente. Tá? Então, peço aos corretores, peço aos advogados, vamos prestar atenção no Instituto da Averbação no cartório. É fundamental para proteger o nosso cliente. Tá? Vamos voltar aqui, então, na ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é uma ação que tem o objetivo, então, de obrigar o vendedor a transferir a propriedade, o ato translativo. Por que isso acontece? Porque é comum o vendedor e o comprador fazerem um negócio, esse negócio vai ser chamado de compromisso, compra e venda, faz a averbação ou não, e o comprador quita, paga parcelado. Depois 12 meses, 5 anos, 10 anos, paga parcelado. Na última parcela, faz o depósito, faz a TED, faz o DOC, né? Faz a transferência. Cadê o vendedor? Onde está o vendedor? Sumiu. Professor, e agora? Quem poderá me ajudar? O Chapolin Colorado? Não. A ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é uma ação que vai obrigar o vendedor a transferir a propriedade. Então, ela tem caráter de obrigação de fazer. Esse é o objetivo dessa ação. Olha o nome da ação, então. Ação de adjudicação compulsória, ok? Esse é o nome da ação. Cuidado! A ação de adjudicação compulsória, ela tem a cara da ação de obrigação de fazer. Mas a ação de obrigação de fazer é uma outra ação. Aí um aluno da pós-graduação perguntou para mim recentemente, professor Júlio, por que nós usamos a ação de adjudicação compulsória e não a ação de obrigação de fazer? Então eu vou trazer a resposta para você também, pode ser sua dúvida. A ação de adjudicação compulsória, ela tem um plus. Esse plus é resolver. Sabe por quê? Na ação de adjudicação compulsória eu vou citar, ou vou pelo menos tentar citar o vendedor, para que ele seja obrigado, sob pena de multa, a transferir a propriedade, a assinar qualquer documento para ocorrer a transferência do ato translativo. Vamos dizer que isso não aconteça. Mesmo ele sendo citado, ele se negue, ou ainda não seja localizado, pois ele está em local incerto e não sabido. Aí vem a diferença da ação de adjudicação compulsória. Nesse momento, após a sentença procedente, o juiz expede uma chamada carta de adjudicação. Anotou aí? Anota aí, vai. Carta de adjudicação. Tem que anotar isso, hein? O que é essa carta de adjudicação? É um documento expedido pelo judiciário. Alguns juízes fazem isso na própria sentença. A sentença já tem valor de carta de adjudicação, graças ao princípio da celeridade de economia processual. Então, estamos na moda, né, de fazer dentro da sentença. Pega essa carta de adjudicação, entrega ao autor da ação, fala para ele, parabéns, você ganhou. No mundo ideal, o ideal é que você, autor ou autores dessa ação, vá ao cartório e requeira o registro através de prenotação. É o instrumento hábil para fazer a transferência para você, para o seu cliente. Ou seja, o seu cliente vai conseguir, de fato, ter a propriedade, tá? A propriedade. Então, olha que interessante. Por isso é uma ação que muitas vezes nós usamos. Porque é uma ação que resolve, por livre e espontânea vontade, né, ou de forma compulsória, ou, se não encontrar o vendedor, também conseguimos, através dessa carta, fazer a transferência. Vamos lá para a ação de obrigação de fazer, para a gente entender a diferença. Na ação de obrigação de fazer, como o próprio nome diz, é uma ação para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Lembrando que pode ser feita a ação de obrigação de não fazer. A ação de obrigação de fazer, se eu faço essa ação no lugar da ação de adjudicação compulsória, eu estou pedindo para o judiciário uma ajuda. Juiz, obrigue o vendedor a transferir a propriedade para mim. O máximo que o judiciário vai poder fazer com base na ação é dar penalidade de multa diária. Então o vendedor pode ter uma multa de R$500 por dia, R$1.000 por dia, mas se ele não está nem aí, e aí? Não resolveu o problema.
Por isso nós usamos a ação de adjudicação compulsória e não a ação de obrigação de fazer. Porque a ação de adjudicação compulsória, ela é uma ação que vem para resolver. Se não der certo, forçar de forma compulsória o vendedor a transferir, a carta de adjudicação vai fazer a vez dessa assinatura do vendedor. Então aí que está a grande diferença, tá? Professor, lindo, né? Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, porque a carta de adjudicação, ela faz a diferença. A ação de adjudicação compulsória é a única ação que vai expedir, né, uma carta de adjudicação e vai resolver. A obrigação de fazer vai obrigar sob pena de multa, mas se a pessoa não pagar a multa e continuar não fazendo, não vai resolver nada. Então, cuidado, tá? Por isso nós usamos uma e não outra. A ação de adjudicação compulsória, podemos dizer sim que ela tem cara de obrigação de fazer, mas não é. Ela é mais turbinada, ela é que nem o Popeye. Você já assistiu o desenho do Popeye? A ação de adjudicação compulsória, ela comeu espinafre, ela ficou forte. A obrigação de fazer só vai cobrar sob pena de multa, mas não vai impactar no resultado, tá? Legal, falamos da parte bonita, né? Vamos falar da parte triste? Tem que falar a verdade. Aqui na aula eu sempre falo a verdade, é focada na prática. Cuidado, eu costumo dizer que a ação de adjudicação compulsória é sim uma das ações mais traiçoeiras do direito imobiliário. Lá no direito de família, nós temos uma ação que é traiçoeira também. A ação que é traiçoeira no direito de família é a ação de exoneração de alimentos. Você pega um advogado que não tem experiência, o que ele faz? Ele vai falar que a criança virou adulto e tem 21 anos, 24, 25, 30 anos. Então o Fernando Santos tem 30 anos, até hoje ele sai de pensão. Vamos dizer que o Fernando, o pai dele ingressa com uma ação e fala para ele, chega, não vou pagar mais pensão alimentícia, exoneração de alimentos. E aí o advogado acha que a história é simples, que a ação ganha. E não existe ação ganha. Não existe casinho. Para com isso. Tudo é complexo, tudo é difícil, tudo tem que ser bem feito, bem fundamentado. Na maioria das vezes, esse autor da ação, que é o pai, pode ser a mãe também, perde a ação de exoneração de alimentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai continuar pagando a pensão alimentícia. E sabe por quê? Porque a ação foi mal fundamentada. A ação de alimentos eu preciso fundamentar com a necessidade e possibilidade. Necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. Se eu não conseguir provar o contrário nesse binômio, alguns falam até trinômio, né, proporcionalidade, acabou, eu vou perder a ação. Então olha como é uma ação traiçoeira, ação de exoneração de alimentos. Se você pega um advogado que não é tão estudioso, ele vai fazer essa ação de qualquer jeito, porque acha que a ação ganha e vai perder. E o mesmo exemplo eu trago da ação de adjudicação compulsória. Se você não for um advogado técnico, o corretor de imóveis que entenda do assunto, vai optar em fazer a ação de adjudicação compulsória e não vai resolver. É muito comum no Brasil você ganhar ação de adjudicação compulsória e não conseguir registrar, gente. Presta atenção aqui. Você ganha ação de adjudicação compulsória e não consegue registrar. E sabe por que você não consegue registrar? Porque existe algum defeito, algum vício, alguma falha. Uma falha no procedimento da própria ação de adjudicação compulsória, uma falha no contrato de compromisso de compra e venda. Essa falha, ela vai gerar negativa do cartório. E aí vem o profissional arrogante, né, gente? Como tem profissional arrogante? Gente, eu acho que se você tiver que falar alguma coisa para alguém, fale para somar. Vamos elogiar mais o próximo. Como o ser humano está doente, né, gente? As pessoas só criticam, né? Tem um colega nosso aqui, professor, ele criou um curso, gente, com tanto amor e carinho, como passar no OAB de graça. Ele fez um curso lindo. E aí se você vai ver os comentários, professor, não gostei do som. Professor, não gostei da voz. Professor, não gostei do cabelo. O que virou ser humano, gente? Que Deus nos afaste desses lixos humanos, porque isso não é ser humano. O cara disponibilizou mais de 100 horas para ajudar as pessoas a passar no OAB e ainda recebe crítica. Isso é muito ruim, né? É que nem a pessoa ir criticar no Instagram, no Facebook. Se é para somar, para elogiar, fale. Se é para falar bobagem, então não fala, some, bloqueia. Não é verdade? A gente precisa de pessoas boas. O ser humano está ficando muito problemático, hein? Gente, olha só, vamos lá. Eu falo mesmo, falo porque a gente acredita que as coisas vão melhorar. Vamos lá. Olha só, a ação de adjudicação compulsória, então, ela tem um objetivo, sim, de fazer você se tornar o proprietário. Grande problema disso, não é difícil ganhar ação de adjudicação compulsória quando ela é bem fundamentada. Você precisa provar que pagou. Você é autor da ação, ou autores, comprador que tem a legitimidade ativa, ele tem que provar que pagou. Esse é o segredo da ação de adjudicação compulsória. Quando você ganha ação de adjudicação compulsória, você tem que fazer prova que você quitou, quitou o imóvel. Se você está devendo, você não vai conseguir ganhar ação de adjudicação compulsória.
Então no Brasil não é muito difícil de ganhar a ação de adjudicação compulsória, ela ser procedente e conseguir a carta de adjudicação. O problema está onde? O problema é que você vai pegar essa carta, vai fazer o requerimento, a prenotação no cartório, e o cartório talvez ache algum vício, algum erro. E aí, qual que é a resposta que o escrevente vai te dar? Ele vai falar para você, olha, infelizmente não tem como registrar essa carta de adjudicação porque tem um vício de formalidade, um vício material. Aí você vai perguntar para mim, professor Júlio, e agora? Então qual que é a saída? A saída, talvez, tem outras, é fazer um uso capião. Fazer um uso capião. Por isso, gente, cuidado, hein? Quem está nos assistindo, corretor de imóveis, investidor, advogados, nem sempre a saída é a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória, eu vou te dar uma dica de ouro que já valeu a aula de hoje, hein? É a aula de pós-graduação, hein? Já valeu a aula de hoje. A adjudicação compulsória você só vai fazer quando você perceber que a história é muito pronta, muito bonita, né? Houve o pagamento, tem os recibos de cada pagamento, 10, 20, 30, foi feito um contrato, foi feita a averbação no cartório de imóveis. Se você enxergar uma situação muito bonita, um contrato muito bem feito, que faz a descrição do imóvel completa, conforme matrícula ou transcrição, aí vale a pena optar pela adjudicação compulsória. Se você perceber contradição, confusão, litígio, cai fora. Talvez a melhor alternativa, seu cliente tendo posse, certamente é o uso capião, tá? Isso, claro, que tem que analisar o caso concreto, mas com base na prática, cuidado com a ação da adjudicação compulsória, porque é uma ação traiçoeira, ok? É uma ação traiçoeira. Gente, olha só, outro detalhe importante. No passado existia uma discussão. Professor, para fazer a ação de adjudicação compulsória, eu preciso averbar o contrato de compromisso, compra e venda no cartório de imóveis, né? Sim, no passado sim. Hoje não. Hoje, se você tem averbação, ótimo. Se não tem, pode fazer a ação de adjudicação compulsória também. Temos até uma súmula que trata desse assunto. Está resolvida essa situação. Eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória com averbação do compromisso, compra e venda ou sem, tá? Contrato, só para a gente entender. Então, nós temos o contrato preliminar para fechar um negócio. Temos o contrato de compromisso, quando eu compro algo parcelado, mas que já existe, palpável. E temos o contrato de promessa, normalmente utilizado na compra e venda de imóveis na planta, tá bom? Então, esse é o caminho das pedras aí. Outro detalhe importante que eu queria ver com você, professor Júlio, a ação de adjudicação compulsória respeita os requisitos da petição inicial sempre? Qualquer petição inicial, seja do procedimento especial, comum ou execução, tem que respeitar os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, tá? Então tem que respeitar, sim, todos os requisitos. O artigo 320, ele traz a prova conexa. O que é prova conexa? É o documento obrigatório. E qual é o documento obrigatório para que eu possa fazer a ação de adjudicação compulsória? O primeiro documento é o contrato de compromisso, compra e venda ou promessa. O ideal é que seja feito por escritura pública, sem averbação ou com, e também a prova de quitação, os recibos, né, que você quitou o pagamento do que foi combinado, você como autor. Legitimidade ativa, então, o comprador ou os compradores. Legitimidade passiva. Legitimidade passiva, sim, o vendedor e seus herdeiros. Existe discussão jurisprudencial sobre o assunto também, tá? Professor, o cartório se nega a registrar a carta de adjudicação. Qual que é a grande saída? Dá o pulo do gato? Talvez a ação de uso capião, ok? Cuidado, a ação de adjudicação compulsória é traiçoeira. Sabe por quê? Demora 3, 4, 5 anos. E aí você liga para o seu cliente e vai falar para ele assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para passar. Aí o cliente fala assim, fala boa, ganhamos a ação de adjudicação compulsória. Ah, doutor, agora fala ruim, não consegui registrar. Né? Então, cuidado, hein? Cuidado porque é uma ação que não adianta ganhar e não resolver, tá bom? Então, informação importante também. Vamos lá, vamos responder as nossas perguntas. Chegou o grande momento, tem a vinheta aqui, né? Pergunte ao professor, vamos lá. Aqui, vamos nessa então. Daniela, obrigado Daniela por estar acompanhando aqui no YouTube, tá? No caso de uso capião, também dá para averbar no cartório? Daniela, o uso capião é uma ação declaratória, é uma forma originária de adquirir propriedade. No Brasil, cada cartório age de um jeito, nós não temos um padrão, princípio da autonomia. O uso capião, provavelmente você não vai conseguir averbar no cartório, tá? Existe a averbação premonitória, mas é para outros fins, execução, cumprimento de sentença. Então, uso capião, salvo raríssimas exceções de um entendimento diferente de um cartório, em regra, não, tá bom? Patrícia Oliveira, um abraço para você, Patrícia Oliveira.
Quanto tempo pode demorar o processo de uso capião? Patrícia, advogado honesto vai falar sempre a verdade. O uso capião dura aí de 1 ano até 5 anos. Pode ser mais, pode ser menos. Não, o advogado não pode prometer prazo, hein, gente? O advogado que fala causa ganha, promete prazo, não é advogado, é estelionatário. Assim como o corretor, né? Nós não podemos prometer algo que não depende da gente, tá bom? E sempre explico para os meus alunos advogados. Explique para o seu cliente as custas que ele vai ter com o processo. Né? Taxa judiciária, citação, perícia. Explica para ele que se perder a ação tem sucumbência, que pode chegar a 20% do valor da causa. Tá? Tem que explicar para o nosso cliente, porque a verdade é uma só. O ser humano, ele está muito complicado, você sabe disso, né? O ser humano, não sei se foi a pandemia ou não, ele está muito agressivo. Então, quanto mais transparente for a história, melhor, tá bom? Outro detalhe também, viu, gente? Eu converso muito com os alunos da pós-graduação. Tem muita gente que acha que o advogado vai entrar em contato com o cliente o tempo todo, né? Toda hora. Não existe isso. O advogado que tem tempo de ligar para o cliente toda hora, ele não tem serviço, ele é ruim. O advogado bom, ele vai ligar quando? Ele vai ligar quando tem publicação, quando ele precisa pedir um documento. É isso que ele vai fazer. É impossível ter reuniões constantemente. Mesmo porque o processo civil, né? Ele não é igual ao tribunal do júri, que precisa ter reuniões, não. O processo civil, como o uso capião, adjudicação compulsória, ação possessória, são processos demorados. São processos que precisa ter, sim, um equilíbrio emocional. Senão acontece um desgaste, né? São processos demorados, os andamentos são demorados, então normalmente o advogado vai entrar em contato quando tem andamento, quando tem informação para passar, o documento para cobrar, tá bom? Então fica uma dica aí também. Um abraço, viu, Patrícia? A Daniele também. Gente, legal, né? Passou rápido, mas foi bom. Deixa eu indicar aqui, eu estou fazendo um convite sempre. O professor é coordenador da pós do Instituto Júlio César Sanches, lá em Tocantins. Sou coordenador da pós lá do Atami, de Mato Grosso. São cursos presenciais, tá? Então, pessoal das regiões tiverem interesse. De Mato Grosso eu divido essa pós, a coordenação com a querida minha amiga Érica Rubião. E sou coordenador da plataforma ESO, que é uma pós focada mais para o mercado imobiliário. Tá aparecendo aí para você o site www.exoeducacional.com. E por que eu sempre divulgo, né, com autorização aqui? Porque é uma pós que custa 12 parcelas de R$ 79,90, tá? Não é golpe não, é uma pós que eu coordeno, a plataforma ESO, a Escola Superior Universitária, juntamente com a Inesp. Temos mais de 150 alunos, gente, olha que legal. Mais de 150 alunos, metade são corretores de imóveis. Quem é formado, tem um curso de graduação, vira pós-graduado, mas tem muita gente que tem só o curso técnico de corretor e está fazendo a título de conhecimento, porque ela é focada na prática, tá? Então eu sempre convido, tá bom, gente? Aparece o meu e-mail aí também para você, caso alguém queira entrar em contato, alguma dúvida. Lembrando que se for dúvida da aula, eu tiro com o maior prazer. Se for uma dúvida de caso concreto, aí tem que marcar consulta. E eu estou falando isso, gente, porque senão a gente não tem vida. Eu estou com 300 e-mails para responder. Por mais que a gente tenha muito amor no que a gente faça, mas a gente precisa também, né? Tem filho, criança, filha pequena, então a gente precisa, de certa forma, filtrar algumas coisas, senão a gente não consegue viver. Amo o que eu faço, amo de paixão, apaixonado pelo que eu faço, quero ajudar todo mundo, mas eu percebi que eu preciso criar uma triagem também, senão a gente fica doente, né, gente? Tanto trabalhar, tá bom? Então, muito legal. Rodney, se a uso capião não der para fazer o registro, o que fazer? Sempre vai dar. Rodinei, o uso capião, o cartório tem que registrar. Diferente da carta de adjudicação, que o cartório pode falar não, o uso capião não. O uso capião tem que registrar porque é uma forma originária de adquirir propriedade. Então não tem como não registrar, tá? Pode ter uma exceção, um caso, mas aí é reclamação na corregedoria, suscitação de dúvida, dúvida inversa, recursos próprios contra o cartório. Patrícia Oliveira, via Facebook, abraço pessoal do Facebook, do YouTube. Vendi um terreno e o dono da construtora não quer me pagar, faz 3 anos. O que faço? Patrícia, você tem 2 opções. A primeira é a rescisão de contrato e pedir a reintegração de posse. Tem que fazer isso, hein? Tem que fazer isso. E outra, 3 anos já, cuidado, hein? Bateu 5 anos, aí já nasce o direito do uso capião. Nós temos o uso capião ordinário, provavelmente você assinou algum documento, pode ser usado como justo título, pode ter alguma anotação na matrícula. Cuidado, hein? Vai perder esse imóvel de bobeira, tá, Patrícia? O direito não socorre quem dorme, hein? Tá aí meu e-mail para você mandar explicar melhor essa história, tá bom? Cuidado, tá? É terrível isso.
Davi via YouTube também. Ouvi dizer, quando tem contrato de compra e venda em área com posse, registrado em cartório, não precisa dar entrada no escapião. Viajou na maionese, Davi, não você, quem te falou isso, tá? Tem muita gente falando bobagem, viu, gente? O YouTube, estragaram o YouTube, né, gente? Eu gostava tanto do YouTube para escutar música, eu tô largando o YouTube de mão, sabe por quê? Eu sou inscrito em alguns canais, que nem TV Cresce, o professor tem o meu canal também, vai aparecer para você, ó. Júlio César Sanches, se inscreve no meu canal, as aulas são atualizadas. Mas eu tenho alguns canais que eu sou inscrito. Porque além de ter muita propaganda, que deixa o YouTube irritante, né? E no começo era uma propaganda no começo, outra no final. Agora não, o tempo todo, né? Mas tem os youtubers jurídicos e falam cada besteira, gente. Eu já vi uma moça falando do uso capião de direito de laje. Isso não existe. Direito de laje é uma coisa, uso capião é outra. E ela no canal dela, ela fala sobre também aposentadoria criminal. Meu Deus do céu. Estragaram o YouTube. Se você foi... Tem muito advogado captador no YouTube, né? Esse é o problema. Não tem aula. Vá atrás de aula, e aula atualizada, porque captador só fala besteira, hein? Isso aí, Davi, é uma besteira tremenda. O capião é uma ação ou um procedimento conforme provimento 65. Eu não posso fazer direto. Que absurdo. Meu Deus do céu, não precisa dar entrada nos capião. Não é bem assim. A REURB, ela é mais uma forma de regularização de imóveis, tá? Nós temos assim, olha só, Davi, regularização de imóveis, gênero, de várias espécies, adjudicação compulsória, REURB, uso capião. Em algumas situações, a gente não precisa fazer uso capião, faz REURB, mas tem que analisar os requisitos. E nós vamos ter aula completa de REURB aqui também, tá bom, gente? Mas legal, Davi, a gente escuta muita bobagem mesmo, principalmente no YouTube. Deus do céu, como tá ruim, como tá poluído, né? Um abraço, gente, obrigado por tudo, tá? Até a próxima aula, hein? Tchau!